uma reação pode acontecer tanto no sentido direto como no sentido inverso, e aí acontece o equilíbrio da velocidade igual para ambas reações. Vamos então passar a estudar esse sentido de equilíbrio químico de uma forma aplicada, para a gente ter uma maior absorção, maior conhecimento sobre o assunto. Vou compartilhar aqui com vocês quando a gente estuda o equilíbrio químico relacionado à hipoxia de altitude ou mal das alturas. Isso acontece muito quando o oxigênio no sangue arterial do organismo ele fica em concentrações desequilibradas. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições ocorre então uma diminuição da concentração da hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue. A hemoglobina oxigenada encontra-se nesses reagentes presentes na equação abaixo, como vocês podem ver aqui do lado. E a hemoglobina, na equação, a gente vê que tem uma alteração da hemoglobina oxigenada no sangue, ou seja, desloca o equilíbrio para a esquerda ou para a direita, ocorrendo assim o equilíbrio químico. Vamos agora, então, conversar um pouquinho sobre equilíbrio químico aplicado ao consumo de refrigerante. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvos de políticas públicas de saúde. Os de cola, apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. O dente ele é rico em cálcio. Quando a pessoa toma muito refrigerante, está ingerindo um material ácido, ou seja, aumenta a quantidade de H+ no meio. O H+ interage rapidamente com o OH- do equilíbrio, reduzindo a quantidade de OH-. Dessa forma, desloca-se o equilíbrio para a direita, desmineralizando os dentes, provocando as cáries, as faltas de cálcio, conforme a gente vê aqui nessa equação ao lado. Vamos agora, então, falar um pouquinho do equilíbrio no tratamento de água. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui, olha, uma equação química do tratamento de água. Essa equação química está associada à etapa de tratamento de água relacionada à desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado para desinfecção. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. A melhor ação desinfectante é realizada pela substância HClO. Logo, toda a interpretação e conclusão deve estar voltada para a forma de obter essa substância. A substância HClO está presente no segundo equilíbrio. Logo, uma tática interessante é deslocar esse desequilíbrio para a esquerda. Para isso, segundo o princípio de Le Chatelier, temos a opção de aumentar a quantidade de H+, adicionando uma substância ácida de pH menor que 7, ou aumentar a quantidade de cloro, Cl. Vale ressaltar que a primeira equação, que está aqui em cima, existe um outro equilíbrio químico, o qual apresenta a espécie HClO-, que tem afinidade com H+, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Esse é um movimento que não queremos. Por isso, quando devemos utilizar o pH ácido, abaixo de 7 no tratamento, para equilibrar esse pH no tratamento quando usado HClO.
vamos agora pensar nesse tratamento nesse equilíbrio com outras concentrações. Se a gente está tratando de equilíbrio, estamos tratando de quantidades de produtos e reagente. No equilíbrio, as quantidades dos produtos e reagentes podem ser calculados com base na constante de equilíbrio e não necessariamente devem ser metade da quantidade de produtos e outra metade reagentes. As concentrações no equilíbrio não são sempre iguais. Elas podem ser diferentes, mas constantes, se nenhuma perturbação ocorrer no equilíbrio, como eu já mencionei no início da nossa aula. E aqui eu compartilho com vocês a tabela periódica, que é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente, correspondente ao número atômico e o número de prótons, como podem ver. Muito obrigado pela participação de vocês. E aqui eu deixo uma frase para nossa reflexão. O tempo é o químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as substâncias morais. Quem escreveu essa frase foi Machado de Assis. Um beijo, jovens. Se tiverem mais dúvidas, pode me chamar no WhatsApp para a gente trocar uma ideia e tirar dúvidas, viu? Boa prova!